Olá, telespectadores. Estamos de volta com um programa sobre direito sucessório no programa Segurança Jurídica Brasil. Mais uma vez, recebendo uma autoridade no tema, o jurista professor Antônio Marcos Nome. Participe com sugestões de tema para os próximos programas e também com ideias para que a gente possa discutir de forma prática e objetiva e tirar suas dúvidas aí em casa. Antônio Marcos, nós estávamos falando então sobre as questões da prevenção sucessória. Agora nós vamos falar sobre o inventário, né? Falar sobre os casos jurídicos que já deixam até os advogados sem cabelo, né? Eu já tive um caso judicial de comoriência numa queda de avião que faleceu ao mesmo tempo pai e filho. Quer dizer, as repercussões disso tudo que a gente acha até que não vai acontecer na prática, mas você acaba lidando com isso, né? Filhos havidos não reconhecidos pelo pai em vida, que acaba falecendo e que depois tem que buscar a investigação de paternidade acumulada com petição de herança para participar do cunhão hereditário. Mas vamos falar inicialmente do inventário. O telespectador fica curioso, como é que funciona um inventário? Ele tem que ser judicial, pode ser também extrajudicial igual o divórcio. Como é que é o recolhimento de impostos? Ele tem litígio? Como é que se opera o litígio? Ou ele é um procedimento mais administrativo? Precisa de advogado? Evidentemente precisa, mas explique isso tudo para a gente. Muito bem. Inventariar significa arrolar, portanto, informações num procedimento que é exatamente fechar quando a gente está num restaurante, a gente pede para fechar a conta. É exatamente o fechar a conta de quem faleceu. É exatamente fazer um levantamento. Quando morreu, o que tinha, quais eram os ativos, quais eram os passivos, quais eram, portanto, os bens, quais eram as dívidas, quem são os herdeiros, né, que vão concorrer, em que parte vão concorrer, o pagamento de impostos daqueles bens, o acerto que é feito, portanto, na alíquota ao Estado, é um imposto estadual que é pago, e, finalmente, culminando ali com uma partilha ou com uma adjudicação desses bens, que é exatamente o título que vai promover a transferência dos bens de quem faleceu para quem sobreviveu. Esse inventário pode ser feito de duas formas. Pode ser feito extrajudicialmente, ou seja, num cartório de notas, e para isso existem algumas condições, que todas as partes sejam maiores e capazes, e que todas estejam de acordo com a forma como vai haver com o plano de partilha. A lei fala que também não deveria acontecer, não poderia existir testamento, mas o que não é mais verdade, o que se relativizou. Até mesmo na existência do testamento é possível, hoje, atualmente, conseguir, portanto, que o inventário se faça, desde que entre maiores e capazes e de maneira consensual, que seja feito, portanto, mas nesse caso, a lei recomenda que se faça a abertura do testamento em juízo e... Todo testamento, independente da forma, precisa de uma ação judicial, que se chama ação de registro e confirmação do testamento. Exatamente para verificar se os requisitos formais foram observados. E nesta ação é que deve ser requerida exatamente o quê? Um alvará para que aquele inventário seja feito extrajudicialmente. Então, o ato final é confirmar o testamento e expedir um alvará para que ele possa ser feito num cartório de notas. Portanto, esse é o inventário extrajudicial. Vantagens? Muitas. Por quê? Porque o tempo é extremamente sumário, curto. Desvantagens? Talvez, porque às vezes os custos para esse testamento, dependendo da natureza dos bens, pode ser elevadíssimo, né? Então, é preciso uma análise e uma conta final. Aliás, é dever do advogado informar ao seu cliente o custo da apuração das duas formas, ou seja, um testamento no cartório vai custar tanto, um testamento aqui judicial vai custar tanto. Isso é muito importante na tomada de decisão. O inventário também pode ser feito judicialmente, e aí é importante dizer que qualquer um pode ser feito judicialmente. É informado, portanto, ao juízo, portanto, do falecimento, e esse inventário é aberto na comarca, no juízo do último domicílio do falecido, não é? No último domicílio do falecido é a competência, a residência e domicílio do falecido, e, portanto, ali há de se operar, portanto, todo esse processamento, agora de forma judicial. E o que a gente deve observar? Tem que haver, o mais importante no processo de inventário, Luiz Cláudio,
é o pagamento de impostos. Para mim, é a parte cara, em todos os sentidos, dessa situação. Ou seja, é o imposto que é pago ao Estado. Ah, mas é só um Estado? Não. Por exemplo, você tem um apartamento em Belo Horizonte, tem um apartamento no Rio de Janeiro, tem um apartamento em São Paulo, e você veio a falecer. É importantíssimo que esses impostos relativos os seus herdeiros tenham atenção no pagamento desses impostos. Você deve, portanto, ao fisco de Minas Gerais, ao fisco do Rio de Janeiro e ao fisco de São Paulo, em alíquotas diferentes, em procedimentos administrativos que vão correr perante a Secretaria do Estado da Fazenda dos 3 estados. Então, eles têm que homologar o pagamento daquele tributo para que, com a certidão de homologação, você possa fazer o inventário. Sem esse pagamento, esse inventário não vai chegar, na prática, ao final. Então, a coisa mais importante, se me perguntar o que é mais importante do inventário? Pagar os impostos. Em Minas Gerais, por exemplo, é uma alíquota única. Se você tem bens em Minas Gerais, de 5% sobre o valor dos bens atribuídos que pertenciam ao falecido. Então, 5% você tem que pagar de imposto ao Estado de Minas Gerais. E aqui lançamentos são muito importantes, porque tem uma outra coisa que os profissionais do direito não costumam alertar o seu cliente. Porque não é só este imposto que deve ser analisado, mas um conjunto de impostos, tanto o imposto que é o ITCD ou ITCDM, né, mas também você deve se lembrar que existe, portanto, uma declaração de imposto de renda do falecido e existe ali um acerto pelo espólio que deverá ser pago à Receita Federal. Então, nesses acertamentos, o advogado deve lhe entregar uma análise conjuntural, portanto, ou conjunta, melhor dizendo, de todos esses impostos que devam ser pagos. Então, a parte mais importante, seja no judicial ou seja no extrajudicial, é o pagamento de impostos. Mas volta ao inventário judicial. O inventário judicial, portanto, é o momento através do qual, na justiça, você vai levar a certidão de homologação e as certidões negativas, tanto da pessoa física que faleceu, quanto relativo aos bens dessa pessoa. Ou seja, eu preciso de uma certidão física da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, tanto pessoal quanto dos bens relativos àquela pessoa para dizer não deve nada. E aí sim, portanto, é feito um plano de partilha pelo inventariante, que é o responsável por administrar tudo isso, e esse inventariante, portanto, ele vai chegar, vai fazer esse plano de partilha, o juiz há de concordar ou não, os demais herdeiros vão de falar, e por uma sentença ele vai fazer essa divisão dos bens deixados por esse falecido. É assim que termina um processo de inventário. O professor Antônio, muita gente comenta, e a gente que é advogado, lamentavelmente, tem que concordar, que o inventário, quando ele é amigável, ou quando ele se torna amigável, ele resolve-se rapidamente, ou mais rapidamente, né? Você até disse a questão do caminho do inventário extrajudicial, que se torna bem célere. Mas a briga, ela faz com que muitas famílias percam patrimônio. Porque o inventário tende a se arrastar anos e anos. Por que isso acontece na prática, do ponto de vista jurídico, de não se resolver, vamos dizer assim, de forma mais matemática? São tantos herdeiros, tantos bens, tantos avos para cada herdeiro, e resolver-se isso mais rapidamente, mesmo havendo controvérsia. A gente sabe de inventários, eu não posso citar, evidentemente, por questões de ética profissional, a gente não pode citar casos práticos aqui que contenham nome ou indicação de herdeiros ou do decujus, né, que é o falecido, mas a gente conhece processos de inventário que duram mais de 30 anos, 40 anos, e que se tornaram litigiosos muitas das vezes porque apareceu juridicamente um herdeiro que foi reconhecido filho durante o andamento do processo. Mas por que você acha que demora tanto um processo de inventário quando ele é litigioso? As partes simplesmente não têm bom senso. Ou seja, porque aquele problema da infância, aquela briguinha lá da infância, papai sempre gostou mais de você, mamãe não sei o quê, reaparecem agora. Então essas são situações assim que você não compreende, só a pessoa na história dela que há de compreender. Então você disse um ponto muito importante. Mas eu digo assim, o partidor fez um esboço do plano. São tantos herdeiros, tantos avos para cada um. Se o juiz sacramenta aquilo, decide daquela forma,
Você não acha que demora muito essa decisão do ponto de vista do processo do inventário? Espera-se, parece que se espera que as partes cheguem a um entendimento. Eu costumo dizer que o mais difícil, nesse caso, às vezes, é definir quais são eventuais dívidas, habilitações de crédito, que uns reconhecem, outros não, e isso pode ser feito diretamente no processo de inventário ou em ações próprias, ou seja, quando existem questões que vão orbitar ali, que não conseguem permitir que a gente chegue no valor líquido final, não é? Ou seja, até chegar no valor líquido final para ver o que vai ser partilhado, é um ponto muito difícil. As partes, existem herdeiros que têm capacidade financeira líquida, liquidez imediata para pagamento de impostos, outros não têm, então preciso vender um bem, tem um filho menor, precisa de participação do Ministério Público, avaliações, enfim, existe uma série de fatores. Mas é muito claro, eu acho que chegando a um ponto final, último aí, que, olha, do que sobrou daquele ponto final líquido, dividir pelo número de herdeiros e ponto final. Agora, você está simplesmente resolvendo um problema entre pessoas que brigam para criar um segundo problema, uma segunda ação. Ou seja, amanhã eles vão tocar uma nova ação que vai ser uma dissolução de condomínio. Do condomínio. Ou seja, os advogados agradecem. Agora, você termina o inventário e já começa uma nova briga. Então, talvez houvesse a necessidade de haver um melhor ajustamento. Eu adiro a sua fala. Eu falo sempre, professor Antônio, quando eu vejo um imóvel abandonado na cidade, eu sempre falo, isso aí tem inventário, é litigioso. E é importante lembrar a todos aqui, eu adoro dizer isso, porque não é só o inventariante que pode ajuizar uma ação para às vezes, defender a posse desses imóveis, não. Porque, às vezes, o inventariante é displicente, é desidioso. Então, existem muitos imóveis que alguns são invadidos. Qualquer herdeiro, nesse caso, pode manusear aí uma ação de defesa da posse dos bens que são objeto do inventário. Isso é muito importante que as pessoas saibam aqui também, né? Porque, às vezes, o inventariante é meu primo. Mas o imóvel está sendo invadido, você está vendo? Então, você, como herdeiro, pode ajuizar uma ação discutindo a posse para tirar aqueles invasores. É muito importante chamar a atenção dessas circunstâncias e dessas situações também. Né? É importante, você tocou no aspecto do inventariante. Se alguém tem uma demanda contra o inventário, né, ele entra contra os herdeiros ou contra o espólio. Explica isso aí para o nosso telespectador, porque, evidentemente, às vezes a ação deve ser direcionada aos herdeiros e, às vezes, ela é direcionada, né, ao espólio. Isso é uma coisa muito comum, né? Enquanto o inventário não terminou, existe uma massa patrimonial. E essa massa patrimonial se chama espólio de alguém. Ou seja, aquele grupo de ativos de ativo e passivo deixado pelo morto, que é administrado por esse inventariante. Então, qualquer demanda feita pelo espólio em razão de alguém ou de alguém em razão daquela massa é feita contra o espólio, não contra os herdeiros. É claro que existem algumas ações, e aí enumero, porque às vezes o inventariante é dativo. E o que é o inventariante dativo? Quando os herdeiros brigam tanto que eles não conseguem, portanto, escolher um, ou às vezes nem querem, nenhum deles quer ser inventariante. Então o juiz nomeia alguém para que essa pessoa faça as vezes de inventariante. Neste caso, quando alguém é um inventariante dativo e o espólio for demandado, é importante que todos os herdeiros também sejam chamados a esta ação. Eles são intimados, portanto, dessa ação. Mas a via de regra é sempre contra o espólio, né? Quando é que passa a ser contra os herdeiros? Quando o inventário já acabou, quando já houve a partilha, a entrega da parte de cada um, e aí sim você vai contra os herdeiros, né, que receberam aquela parte. Isso é também. Ou no caso da investigação de paternidade, sim, com o objetivo de petição de herança que dirige apenas em face dos herdeiros. Você está atacando, sim, né, a oportunidade deles se defenderem ali. Antônio Marcos, faça suas conclusões aí. Eu queria que você desse um abraço especial hoje nos nossos alunos, né? Nós lecionamos junto, nossos diversos ex-alunos aí que estão na advocacia, alguns já são magistrados. Eu já tenho aluno, com muita alegria para mim, desembargador. Então, realmente, eu queria que você mandasse um abraço
para todos eles aí. Primeiro, agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui no programa. Eu que agradeço o seu show aqui para que a gente aprendesse mais e mais sobre sucessão. Não, é um prazer. Eu queria também agradecer aos professores de sucessões de Minas Gerais, do Brasil, que ensinam, né, um pouquinho, né? Em verdade, a gente aprende mais com os nossos alunos do que às vezes a gente ensina, né? Então, aos alunos da gente, o nosso agradecimento por sempre nos ensinar, né, mais e mais daquilo que a gente aprende. Em especial, eu quero falar de uma pessoa aqui que me ensinou muito ao longo da vida, que é um querido amigo aqui de Minas Gerais, que é o professor Salomão Cateb, né, que foi referência. Um professor de todos nós e me ensinou muito, não só pelos livros, mas na vida, né, que foi um grande professor da vida. E também, posso dizer, com tantos e tantos aí que militam, né, os juízes, os promotores, os procuradores de justiça, os desembargadores, enfim, os advogados e os serventuários, os serventuários que tanto nos ajudam para fazer da justiça um lugar mais humano e mais ágil, né, nessa prestação de serviço tão importante que é para a população brasileira, um bom serviço público de qualidade e a entrega da justiça ao jurisdicionado. Eu acho que é só agradecer, porque a despeito das pessoas muitas vezes criticarem o judiciário, eu vou dizer, tem muita gente que trabalha muito no judiciário, mas é um enxugar de gelo, né? E eu sei, sou testemunha ao longo de mais de 30 anos desde estagiário, 30 e poucos anos, de que existem pessoas comprometidíssimas em ajudar, em trabalhar, e podem ter certeza, acreditemos nessas pessoas e cumprimentemos essas pessoas. Você é uma delas, viu? Obrigado, professor Antônio Marcos. Quero agradecer a você, telespectador, pela audiência no programa Segurança Jurídica Brasil. Até a próxima.